boa noite a todos. Feliz Dia das Mulheres para as nossas mulheres aqui. E que dia especial, né? Para a gente fazer a nossa live aqui com a Sandra. Então, feliz Dia das Mulheres para vocês. Parabéns. A gente começa hoje a nossa programação de lives. Serão 4 lives. Então, ao longo do mês de março, nós vamos contar aqui as jornadas, os desafios de grandes mulheres. A nossa primeira palestrante convidada é Sandra Utsumi. Ela é economista, atual diretora executiva na área de renda fixa do Haitong Bank, que fica em Lisboa. A Sandra possui mais de 20 anos de experiência no setor bancário como economista. Ela já atuou na indústria de consultoria de gestão e em pesquisas acadêmicas para projetos de aquecimento global. A nossa convidada de hoje também possui bacharelado em economia pela USP, é mestre em economia e tem especialização em economia do capital humano, desenvolvimento econômico e economia internacional. Seja muito bem-vinda, viu? A gente está muito feliz. Eu vou citar primeiro o nome, agradecer aqui, citar o nome dos nossos conselheiros que fazem parte da Comissão da Mulher Economista. Essa programação de lives é uma iniciativa da Comissão da Mulher Economista. Então, Fernanda de la Rosa é a coordenadora da nossa comissão. A gente tem a Alessandra Cocarelli Alves Ribeiro, a Salete Aparecida Rossini Lara e o Luiz Paulo Rosenberg. Muito obrigada a todos, parabéns por essa iniciativa. E eu passo a palavra para o nosso presidente Pedro Afonso, presidente aqui do Corecon São Paulo, que vai dar boa noite, boas-vindas para vocês. Obrigado, Denise. Eu agradeço à Comissão da Mulher Economista, agradeço a Sandra pela gentileza do seu tempo que vai nos oferecer, dando subsídios sobre o trabalho que realiza e a importância da mulher economista também, e a todos aqueles que estão nos assistindo, ou ao vivo, ou através do canal TV Economista, que divulgará esse vídeo para muitas e muitas pessoas. É com muita alegria que a gente volta a novamente ter uma programação no mês de março para a mulher. Todos os anos, considerando o trabalho realizado no Sindicato dos Economistas desde 2015 e depois seguido pelo Corecon São Paulo, nós temos sempre feito essa menção. Não apenas pela importância da mulher, de um modo geral, na nossa sociedade, na nossa economia, que sempre foi muito grande, mas também pelo fato de que o número de economistas mulheres passou a ser muito significativo, e em especial nas novas gerações. Então, essas mesmas mulheres precisam se espelhar em grandes exemplos, como é o caso da Sandra e de outras pessoas, para que tenham uma vida profissional digna, ética e que satisfaça os seus anseios pessoais e financeiros, se for o caso. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra à nossa moderadora, a jornalista Denise Keller. Obrigada, presidente. Eu queria passar a palavra para a Fernanda, que vai falar também um pouquinho da Sandra, enriquecer esse currículo aí, tá bom? E esse bate-bola vai ser feito especialmente entre as duas e todo mundo pode participar. Então, Fê, por favor. Olá, boa tarde, boa noite a todos. A Denise já fez a sua apresentação, então eu vou falar primeiramente a respeito da Comissão da Mulher Economista. Eu estou coordenadora da Comissão da Mulher Economista, em substituição à Nancy, que é a nossa querida conselheira, e eu estou coordenando as ações desse grupo. E você, Sandra, querida, é a primeira pessoa que vai estar aqui conosco. Então, inicialmente, eu gostaria de dar a todas as mulheres aqui presentes e aquelas que estão nos assistindo e que vão, talvez, nos assistir depois, parabenizar pelo Dia da Mulher. É uma conquista muito grande a gente poder sentir essa evolução, sentir que a mulher está muito participativa e que os mercados estão vendo a mulher de uma forma diferente. A gente sente que existem até situações onde a mulher tem um perfil que é, às vezes, mais desejado para alguma determinada função. E cabe a nós fazer jus a essa oportunidade, não é? Buscando sempre atualização, buscando sempre
novas oportunidades. Então, parabéns a você, mulher economista ou não, pelo seu dia. Parabéns, felicidades. E parabéns a você também, Sandra, que está aqui conosco. Queria muito te agradecer. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com a Sandra, ela é de um conhecimento muito grande, eu gostei muito da nossa conversa, e você fique à vontade para comentar conosco sobre essa trajetória. E eu acho muito importante também para as estudantes de economia que estão pensando em fazer o curso, que estão fazendo o curso, para entender um pouco passos que a gente acaba dando na nossa carreira, na nossa profissão. Sandra, é um prazer tê-la aqui. A palavra é toda sua. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Estou com um certo delay, então, às vezes, eu vou fazer uma pausa, mas parabéns a todas. Obrigada, Corecon, pelo espaço hoje. Parabéns pela comissão. Eu fico super feliz em saber que praticamente um quarto de século após eu ter terminado o curso de economia na USP, já há um público feminino muito maior, ou seja, muito mais estudantes que estão interessadas pela carreira de economia. Eu lembro que quando eu entrei, eram menos de um terço dos alunos que eram mulheres. Por isso, quando eu entrei no mercado de trabalho, também tivemos a percepção de que a participação feminina no mercado financeiro, no mundo acadêmico, ou na área de investigação acadêmica, a participação era sempre muito baixa. Começava a partir da raiz, ou seja, onde havia o interesse do público feminino nos cursos universitários. Então, fico feliz em saber que, ao longo dessas décadas, as estudantes passaram a olhar a carreira como economista como uma forma de se progredir na vida, de contribuir para a sociedade e se realizar, tanto como cidadãs, como profissionais e analistas, cientistas. Então, nesse sentido, começo a dizer que eu tive uma carreira que não foi fácil. Estudar nas universidades de pontas exige uma dedicação grande, há uma cobrança grande, e representar o nome das universidades onde estudamos também é uma responsabilidade. E a partir do momento que vamos atrás de um espaço no mercado de trabalho, logo vem a cobrança de que atrás de um diploma tem que haver o conhecimento. Eu creio que o currículo das universidades evoluíram muito ao longo dos últimos anos. Quando eu entrei no mercado de trabalho, houve muito tema, principalmente de cálculos de inflação, de projeção de crescimento, análise de taxas de juros, taxas de câmbio, variáveis que são do dia a dia, mas que não eram tão abordados de forma prática na universidade. A parte boa do curso de economia é que eles te dão uma base do pensamento econômico, dos princípios de macro e microeconomia, que te permitem colocar em prática na análise que o mercado pede. Mas eu sentia que era possível da universidade dar mais acesso a esses instrumentais, ainda quando estudantes, do que nós chegarmos no mercado de trabalho e buscarmos formas de colocar em prática essas ideias.
ou seja, essa integração entre a academia e o mundo real, na minha altura, não era muito integrado. Eu espero que isso tenha melhorado nos últimos anos. Então, eu vou tentar diminuir um pouco o volume, que eu estou com um eco e estou a ouvir um pouquinho mal. Enfim, e dentro desse cenário, comecei o meu trabalho primeiro na área de pesquisa acadêmica. Isso me permitiu a prática de investigação, ou seja, a economia aplicada, foi num projeto dentro do projeto de aquecimento global, que foi um projeto grande financiado pelo Banco Mundial. Me permitiu ir fazer estágios nos Estados Unidos. Quando retornei, já havia todo um processo de transição da economia brasileira após inflação do início da década de 90, e resolvi arriscar ir para o mercado financeiro. Já tinha terminado o bacharelado, e foi justamente na altura que começou a crise do México, a crise asiática, que levou, em última instância, à desvalorização do real em 1999. E nesse período fui fazer o mestrado nos Estados Unidos, saí um pouco do mercado para tentar dedicar ao meu mestrado, e voltei 2 anos depois para voltar novamente ao mercado financeiro. Então, desde então, entre mercado financeiro e consultoria de gestão, eu venho desenvolvendo trabalhos como economista e consultora. Entre 2007 e 2008, comecei a ver a possibilidade de atacar um novo desafio na minha vida, que era sair do Brasil, ter uma experiência de mercado financeiro fora do Brasil, e na altura surgiu a possibilidade de vir para Portugal. Vim como estrategista macroeconômica para um banco que originalmente era de um grupo português e que foi adquirido pelo Haitong Securities, que é um conglomerado financeiro chinês, é a segunda maior corretora de valores da China, e que manteve a atividade de banco de investimento globalmente a partir de Portugal. Temos uma sucursal no Brasil e em outras geografias no mundo. Isso trouxe também a possibilidade de ampliar o meu desafio como economista. No Brasil, nós temos um foco muito local, ou seja, o Brasil tem um mercado financeiro bastante maduro, mas muito doméstico, né? Após praticamente 10 anos no mercado brasileiro, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais a dinâmica do mercado financeiro internacional e até mesmo os fatores que movem o mundo econômico global, né? O Brasil sempre acaba por ser atingido de fora para dentro, né? E muitas vezes o economista fica alheio a toda a dinâmica da economia global. A visão a partir de mercados como nos Estados Unidos, na Ásia ou na Europa era uma componente que fazia falta pelo menos na minha curiosidade como economista e vontade de se desenvolver tanto do ponto de vista profissional como pessoal. Então, foi nesse processo que acabei por ficar em Portugal. A gente nunca sabe o futuro, mas, por enquanto, a experiência internacional é cada vez mais desafiadora.
E estava a conversar antes da live com o Pedro em relação a uma certa vantagem que um economista brasileiro tem nesse momento no mercado internacional, principalmente os economistas da minha geração, que cresceram sob a era do plano real. O desafio de um país em controlar uma inflação persistente, problemas estruturais seculares que levam a uma espiral inflacionista e o fato de que o mundo vive nesse momento um cenário de inflação que não se via desde a década de 80. A última vez que a inflação nos Estados Unidos ou na Europa subiram próximo ou até mesmo acima dos 10%, foi literalmente na sequência da crise do petróleo, no final da década de 70 e início da década de 80. E durante todo o curso de economia, nós estudamos em macroeconomia e microeconomia, toda a relação de coordenação de política monetária e fiscal, problemas estruturais, de formação de preços, ou seja, a microeconomia também, a dinâmica dos mercados de trabalho. Tudo isso foi uma carga de conhecimento que a minha geração de economistas aprendeu a conviver, conseguiu compreender o que é a raiz do problema de inflação, né? Ou seja, se existe dinheiro em abundância, o governo continua a gastar, a taxa de desemprego está baixa, há uma indexação da economia, né? Existe um risco de inflação. E é isso que estamos vivendo nesse momento globalmente, não é somente o Brasil. Aliás, o Brasil até foi pioneiro, enquanto os Estados Unidos e a Europa só começaram a aumentar taxas de juros depois que a inflação apareceu, em 2022. O Brasil já começou a apertar os juros em 2021, porque já vinha dessa disciplina da política monetária, de meta de inflação, ou seja, toda vez que a inflação sai do horizonte da meta, a política monetária automaticamente ajusta de modo a trazer a inflação para baixo. Em tese, na Europa, há a política de meta de inflação, só que a autoridade monetária só reagiu quando a inflação tinha passado dos 6%, 7%, chegou até quase 11%, e o processo de aperto foi muito lento. E as pessoas ainda não compreendem a necessidade de se apertar a política monetária, de desaquecer a economia, também alertar aos governos em relação aos gastos fiscais, para que a inflação, num horizonte expectável, volte ao nível dos 2%, que é a meta para a Europa. Nos Estados Unidos é a mesma situação. E temos esse cenário em que os bancos centrais são independentes, mas que a sociedade e os políticos não compreendem a severidade do que é um cenário de inflação. Após praticamente 2 anos em que o consumidor perdeu entre 15% a 20% de poder de compra, a perspectiva dos juros mais que dobrarem, triplicarem em relação aos mínimos de 2 anos atrás, parece um absurdo. Mas o que o público europeu, o americano, ainda não percebeu é que o custo a longo prazo de deixar a inflação
acima dos 2% durante muito tempo, é muito mais caro, principalmente para a população mais vulnerável. A negação de que é necessário abrandar a economia para que se haja um cenário de equilíbrio de inflação. Ou seja, vai ser uma longa jornada. Os consumidores globais ainda vão perder muito poder de compra. As empresas ainda sofrem de uma forma bastante visível a compressão das margens, ou seja, não é somente o consumidor que perdeu o poder de compra, mas ao longo de toda a cadeia produtiva, as empresas têm visto custos maiores e nem sempre conseguem repassar esse custo para o consumidor. Ou seja, todos estão a empobrecer o cenário de inflação no mundo, né? E é nesse momento em que os economistas têm uma função crítica em trazer à realidade, né, tanto o público como as autoridades, a necessidade de se equilibrar a economia. É muito desejável que a economia cresça, todos querem que a economia cresça, que haja mais emprego, que haja mais possibilidade de consumo. Houve uma reabertura, não citei, mas também essa inflação veio de uma vontade coletiva da população global em voltar à normalidade depois da Covid. Ou seja, passamos quase 2 anos confinados, sem podermos ir a restaurantes, ao cabeleireiro, a viajar, né? E, de repente, reabriu-se a economia com taxas de juros baixas, voltou o emprego, ou seja, essa vontade coletiva de voltarmos a ser consumidores, trabalhadores felizes, se estendeu um pouquinho mais do que deveria. Os governos também viram uma oportunidade para gastar um pouco mais, porque, afinal de contas, tínhamos que reconstruir a economia global. Cá na Europa também temos a questão de que temos que investir na defesa contra da guerra na Ucrânia, temos que reduzir a dependência ao petróleo, ou seja, não, mesmo nos Estados Unidos, há essa orientação da política em relação à transição climática e a necessidade de se investir em infraestruturas. Só que tudo isso é combustível para a inflação, né? E é isso que leva os economistas a terem de serem muito mais assertivos, né? Vamos ser os maus da fita, né? Porque temos de dizer, olha, no ritmo em que está, vai acabar mal, né? Então, temos de buscar equilíbrio e nesse sentido, temos de dar um passo atrás, ou seja, já perdemos poder de compra, não podemos continuar consumindo como se não houvesse amanhã, ou seja, os juros estão mais altos, não devemos contrair mais dívidas no cartão de crédito, mais do que o necessário. Enfim, é uma hora de se refletir sobre aquilo que é essencial e parar de pagar mais caro por aquilo que não é necessário. Se isso for possível, nos termos mais anglicistas, existe o conceito de pouso suave ou pouso forçado da economia. Quando os juros sobem, a tentativa do Banco Central é normalmente fazer com que o avião pouse de forma suave. Mas se os juros subirem muito rápido, o avião pode cair de uma forma mais brusca, mais turbulenta. Como nesse momento nós continuamos a ver uma economia em crescimento bastante acelerado, né? Se formos olhar na perspectiva de que a Europa não era de se esperar crescer mais do que 1,5%, 2%,
e no ano passado cresceu praticamente 5%. Os Estados Unidos também cresceram muito acima do potencial. Nós estamos num ritmo insustentável. O nível de emprego, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o desemprego é o menor desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Nesse momento também entram várias outros temas interessantes, né? Essa transição, por que tem tão pouco desemprego no mundo? Né? Nós, nesse momento, também vivemos o que chama de transição demográfica, ou seja, a maior geração de consumidores do mundo, que foi os baby boomers, que representou praticamente 1/3 do mercado de consumo nos países desenvolvidos do pós-guerra, uma boa parte deles está indo para a aposentadoria. Ou seja, é um processo rápido de saída de uma parte dos trabalhadores do mercado de trabalho. Eles mantêm a renda, ou seja, montaram uma reserva para poupança, continuam consumindo, e, ao mesmo tempo, entra essa nova geração, a geração X, os millennials, que estão gradativamente repondo os boomers. Só que essa transição não tem sido equilibrada. Né? Então, nos Estados Unidos, o Banco Central chegou à conclusão de que, em 2 anos de pandemia, sumiram 2 milhões de trabalhadores. Boa parte deles são as pessoas que se aposentaram. Na Europa, são 1,5 milhão de trabalhadores também que sumiram, não sumiram, se aposentaram. Isso gerou espaço para as novas gerações ocuparem o mercado de trabalho. Então, temos essa situação em que o Banco Central tem que procurar alguma forma de reduzir o ritmo de consumo e uma expansão maior do que a economia consegue. Né? A nossa maior preocupação é, na medida em que os bancos centrais continuam correndo atrás do prejuízo e os juros sobem de uma forma mais agressiva, talvez tenhamos uma recessão entrando em 2024. E aí, o Brasil também pode vir a sofrer dentro desse cenário. O Brasil sempre ganha muito quando o mundo cresce, porque é um país que exporta commodities, é o petróleo, são os produtos do agribusiness, que são mais da metade da economia brasileira, são os metais industriais, ou seja, enquanto o mundo cresce, o Brasil tem uma componente externa que ajuda muito o crescimento doméstico. Isso veio para suportar a economia brasileira em 2022. Não sei se vocês se recordam, no início do ano passado, os economistas projetavam um crescimento muito baixo em 2022. Ao final, o IBGE ainda deve estar para divulgar os números finais de 2022, mas o crescimento foi praticamente 2%. Né? Muito melhor do que o 0,5%, 0% que se projetava no início do ano passado. Muito disso veio do setor externo, uma vez que os juros no mercado doméstico no Brasil estão nos máximos dos últimos 4, 5 anos. Né? Então, a força do crescimento global é sempre um fator determinante também para a economia brasileira. O grande desafio para o Brasil, olhando 2023, 2024, é que, em algum momento, a economia global vai começar a desacelerar, né? Tanto o consenso de mercado, como nos próximos dias, o FMI deve também rever as projeções de crescimento para a economia global. Isso vai levar a uma correção dos preços de commodities. Isso já começou, principalmente outro conceito importante em economia, né, são os ciclos econômicos,
Ou seja, quando os juros sobem, aqueles setores mais sensíveis ao crédito começam a responder. É o setor de construção civil, são os bens duráveis, os automóveis, eletrodomésticos, tudo aquilo que depende de crédito, né? Então, no mundo todo, são esses os setores que já começam a sentir a alta dos juros, e isso tem reflexo no Brasil, no preço dos metais, que são exportados, do petróleo, uma vez que se vendem menos carros ou se os consumidores têm menos renda disponível, o consumo global dos produtos brasileiros acaba por ser menor, né? O setor agrícola pode ainda ter um desempenho mais positivo, uma vez que, com a situação da guerra na Ucrânia e também com as alterações climáticas no mundo, a oferta de produtos agrícolas fica mais incerta, ou seja, os preços dos produtos agrícolas tendem a ser mais resistentes, né? A gente sempre ouve em relação ao Brasil como tem sido difícil as safras de café, ou na Europa o preço do trigo, enfim, nesse sentido, o Brasil tem possibilidades de navegar melhor em alguns setores e outros setores vão sentir um desafio maior nesse ano de 2023. E não sei se vocês têm algum ponto em relação ao que eu já tenho falado, estou aqui falando. Sandra, se vocês tiverem... a gente pode terminar a live, a gente já, temos uma aula aqui de economia, mas deixa eu te interromper então, que eu acho que o Rosenberg quer fazer uma pergunta. Sim. A gente se aprofundaria em vários desses itens, mas vamos lá, fica à vontade. Rosenberg, por favor. Excelente apresentação, Sandra. Muito boa, muito enriquecida pela visão internacional que você trouxe. Aproveitando o dia, fazendo uma piada machista, até parecia homem falando. Olha, aqui no banco me dizem muitas vezes, parece homem. Então, eu queria sair um pouco da economia por causa do dia que nós estamos e pegar a tua experiência de um outro ponto de vista. Eu fico muito contente de saber que tem o Dia da Mulher no Brasil, mas eu não comemoro. Eu vou comemorar no dia que 365 dias seriam igualmente do homem e da mulher. Hoje, para mim, o Dia da Mulher serve como um momento de reflexão, serve como um momento da gente perguntar por que precisa ter um Dia da Mulher. E é por aí que eu queria ir. A gente sabe a dificuldade que é para a mulher crescer dentro do mercado de trabalho. Se para todos nós a coisa não é fácil, a competição está aí, a ciência avança muito rapidamente, a gente fica obsoleto com uma velocidade como nunca no passado, a mulher ainda carrega uma bola de ferro amarrada no tornozelo que dificulta isso ainda mais. Então, tirando o assédio sexual, que é uma realidade, principalmente no mercado financeiro, parece que só tem troglodita lidando com mulher, mas esse assunto, graças a Deus, virou crime. Então, vamos dizer, não está resolvido, mas está equacionado. Então, você faz o que não deve e você vai preso, e a justiça tem sido muito severa nisso. Ótimo, só que sobrou muito ainda. Então, o que eu queria que você relatasse nessa tua carreira tão promissora, que exemplos você daria de tratamentos, de condições em que você foi prejudicada, em que você teve um obstáculo que um homem não teve e que tornou você uma pessoa muito mais guerreira do que se tivesse nascido no outro sexo. Você consegue falar um pouco sobre isso? Consigo. Eu lembro, na época da faculdade, quando eu dizia, quero trabalhar em tesouraria de banco. Eu via muito colega dizendo, isso não é ambiente para mulher trabalhar, só tem um bando de homens falando palavrão, vendo revista de mulher nua o dia todo. E realmente, quando eu entrei no mercado financeiro,
ainda havia muita gente aos berros na tesouraria, era um ambiente bastante masculino, mas já havia muitas mulheres trabalhando. Pessoalmente, não tive problemas do ponto de vista de assédio, já ouvi grosseria, mas é uma questão também de equilíbrio emocional, né? Em RH fala-se muito tanto do QI como do quociente de inteligência emocional, né? As agressões vêm de insegurança. Então, o desafio nosso é de mantermos o equilíbrio, né? E se a contraparte, a pessoa do outro lado, não é uma pessoa equilibrada, pelo menos na nossa geração, já havia um RH ou uma ouvidoria ou um compliance, onde podemos levar a questão para o mediador e fazer com que o agressor ou a pessoa que cria algum tipo de assédio seja enquadrada da forma mais institucional possível, né? E eu digo isso não é só no Brasil. A minha primeira experiência no mercado britânico, né? Já tinha meus 35 anos, e eu lembro de um trader olhar para mim, mas você é uma menina muito nova para falar com clientes. Eu não vejo nenhum problema de eu ser mulher, jovem, né? O cliente é que vai decidir se eu tenho capacidade ou não de trazer algum conhecimento para ele. Não é ele que teria o julgamento em relação à minha capacidade. O meu empregador, o banco, confia que eu tenho essa capacidade, né? O meu colega na Inglaterra não tinha essa confiança. Ou seja, não é somente uma situação no Brasil, é uma situação global, né? Em que há esse ambiente, e não é só a minha experiência, né? No convívio com outras profissionais em Nova York, em Paris, eu ouço as mesmas histórias, né? Cada vez mais, esse tipo de evento acaba por virar que se chama um liability para as instituições. Então, cada vez mais também, dentro das instituições, essas situações acabam por ser enquadradas de uma forma muito mais enfática, como eram antigamente, né? Então, são avanços que essa nova geração tem que agarrar, e, principalmente, nós estamos numa época em que se fala muito de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Então, é nesse momento em que as pessoas têm que começar também a ver que todos esses avanços trazem também ao profissional a responsabilidade de ver como se inserir no mercado de trabalho com mais inteligência emocional para poder lidar com esses tipos de desafios. Certo. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que está fechado. Pronto, não, a gente está te escutando. Está aberto, pode falar. Está aberto. Obrigada. Sandra, a gente comentou sobre a questão de como acontece como os mercados mudaram, né? As demandas de um profissional da área econômica, às vezes, dado a questão de alta tecnologia, a gente sabe que hoje a ciência de dados está muito evoluída, e que muitas vezes no currículo, né, do curso de economia, existem muitas matérias que são importantes, mas que elas são acadêmicas, né? Enquanto quando a gente vai para o mercado, principalmente os mais novos, né, eles têm demandas de ciências que não são exatamente econômicas, aquela questão
de perfis multidisciplinares, né? Você poderia nos comentar alguma coisa a respeito? Como é que você vê esse mercado? Eu acho que nós vivemos uma vida um momento rico da humanidade. Eu lembro que no meu primeiro trabalho como estagiária, eu tive de ir até o IBGE com papel pautado, lápis, régua, porque não tinha sequer uma máquina copiadora. Tive de entrar na biblioteca do IBGE, copiar todos os números da produção de café e preços de café, levar de volta a FIP, né? Planilhar todos os números para começar a fazer os cálculos. Hoje, num clique, eu consigo praticamente qualquer informação econômica, né, para fazer análise. O que isso faz com que a gente possa fazer? A teoria econômica é riquíssima em incorporar diversas áreas das ciências, né? Nós podemos ver, por exemplo, o impacto das alterações climáticas na saúde das pessoas, para que os governos investam mais em determinados tipos de tratamentos, quanto que o custo desses tratamentos podem subir, qual que a margem de preço que o setor pode ter para atuar. Ou seja, trabalhamos com a parte da teoria econômica, das ciências biológicas, geográficas, atmosféricas, né? Há uma riqueza de informações para se tratar e que, com as novas tecnologias, conseguimos colocar ainda mais sofisticação na análise, né? Ou até mesmo tem uma forma criativa que o Banco Central Europeu utiliza há alguns anos, que é os trends dos tweets, né? Então, nessa questão da inflação, eles medem, tanto no Twitter como no Google, o número de vezes que o termo inflação, preços altos, né, são citados. Então, eles utilizam o conceito de teoria comportamental, ou seja, o medo das pessoas da inflação ou ansiedade em relação à inflação, para medir se a inflação continua pressionando o consumidor, né, como um instrumento adicional aos números da inflação. Não é só o número da inflação, mas a percepção das pessoas em relação à inflação acabam por também ser utilizados pela autoridade monetária. Ou seja, isso é o uso de novas tecnologias e para, em tempo real, captar como é que a economia está performando. Certo. Isso, assim, na sua opinião, exige um aprofundamento também em outras ciências, né? Para complementar a nossa formação, digamos assim, economia pura, né? Sim, nesse sentido, uma base muito forte, né, na parte quantitativa, na capacidade de programar, de poder montar modelos, né? E isso tudo acaba por ser um instrumental essencial para qualquer economista se destacar no mercado. E não é somente em bancos, mas em consultorias. Por exemplo, uma rede de supermercados tem todo o interesse em saber para onde o consumidor está indo no ambiente de inflação. Né? Que tipo de produtos o consumidor de um supermercado vai buscar, né? Então, tem toda uma base de dados históricos, né? Se for uma rede com mais tempo de mercado, né? É possível de se modelar o comportamento do consumo, né? Com análise econômica. Então, o estudante atualmente que se dedicar à parte quantitativa, à programação, e conseguir também, nas matérias optativas, buscar
temas que possam ter aplicação no mercado, né? Seja, não só no mercado, até mesmo na academia, né? É um mundo rico que nós temos para explorar. E quanto mais sinergias tivermos, mais podemos acrescentar à sociedade do ponto de vista de como o economista é um cientista essencial. E até aproveitando esse seu gancho, muitas vezes existe uma visão um pouco equivocada de onde o economista pode atuar. Essa é uma grande preocupação do Corecon, de até seus materiais mostrar assim, áreas de atuação do economista, até por conta de muitas vezes um conceito, no sentido de um conceito equivocado, né? De achar que o economista só vai trabalhar com determinadas questões numéricas, ou é claro que é importante, né? Nossa base é essa. Mas, assim, existe uma gama enorme, né? No campo de atuação do economista. Sim, vai desde o setor público, né? O governo tem que se planejar. Outro dia veio uma proposta de trabalho interessante que era para análise de compras de equipamentos militares na Europa. Estamos em guerra, então há uma procura por economistas para fazer modelagem de preços para otimizar o sistema de defesas. Não é só o estrategista militar, mas o estrategista militar não tem noção de formação de preços, oferta e demanda, né? Então, um economista é necessário. As carreiras clássicas estão nos bancos, estão nas instituições de estatística, estão em todas as empresas, né? Não há uma empresa que não tenha necessidade de um economista para seja planejar a estratégia de mercado, não é só o profissional de marketing. O profissional de marketing também, se não tiver uma noção de economia, não vai conseguir posicionar a empresa dentro do mercado. Então, em qualquer setor, na realidade, o economista bem formado, ele pode buscar em praticamente todos os setores da sociedade alguma função que seja aplicar o conhecimento econômico. Eu vou abrir para a Alessandra, tá bom? Ale, por favor, fica à vontade. Obrigada. Sandra, parabéns pela apresentação, parabéns pela Obrigada. Trajetória, pela sua carreira. Acho que assim é muito importante da gente ver a evolução de uma economista, mulher, e nessa posição de liderança que você chegou, né? E hoje, inclusive, a GV soltou um estudo aqui mostrando a presença, né, das mulheres em postos gerenciais, em lideranças nas principais instituições. E a gente observa que ao longo de 10 anos não mudou quase nada no Brasil, muito pouco. Cerca de 38% das mulheres ocupam posições de lideranças, né? Pegando as posições de lideranças totais, cerca de 38% só são preenchidas por mulheres. E se a gente pegar 10 anos atrás, isso aumentou 2 pontos de porcentagem, apesar das mulheres terem maiores, eu diria, um maior número de anos de escolaridade, de estudo, e também de ser maioria na população brasileira. E acho que o seu caso é muito interessante, é uma posição de liderança que você, né, exerce hoje, e quando a gente olha para o Brasil, apesar das mulheres terem esse background, essa educação, né, expressiva, mais expressiva em relação aos homens, elas ainda têm uma presença bem menor nos postos aí de comando das principais instituições, empresas do país. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim,
porque a gente, né, escuta vários argumentos aí, mas eu queria te escutar, porque acho que eu concordo muito com o Rosenberg, né? No Dia das Mulheres, eu acho que é um dia para marcar, né, que a gente tem muito ainda que conquistar, né? Muito a se fazer para ter realmente essa igualdade, né, de oportunidades, que eu acho que esse caso mostra muito isso, né? Equiparação salarial, apesar que ainda tem todos os cálculos, licença maternidade, tudo, mas o fato é que mesmo controlando por isso tudo, as mulheres ganham bem menos que os homens nas mesmas posições e considerando mesmas condições, inclusive assim, raça, religião, várias, quando a gente controla por várias variáveis, né? Então a gente ainda tem uma diferença salarial muito grande. Então eu queria te escutar também sobre esses aspectos e agradecer a sua presença aqui conosco. Obrigada, Alessandra. Olha, eu vou te dar uma boa e uma má notícia, né? Aumentou 2% a participação das mulheres em posições de liderança no Brasil, ainda é muito pouco, mas não está longe da Europa. Porque na Europa também, todas as empresas abertas têm a obrigatoriedade de ter pelo menos 40% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. E a maioria das empresas tem uma luta interna para conseguir chegar a esses 40%. Ou seja, mesmo na Europa, onde supostamente esses avanços chegaram mais cedo que no Brasil, continua sendo um mercado de trabalho que não tem o equilíbrio que a própria lei exige, né? A questão da remuneração também, já existem alguns projetos pilotos na Europa. Primeiro, na Finlândia, onde vários experimentos acontecem, já começa a se considerar a possibilidade de acabar com o sigilo dos salários, né? Então, todos os trabalhadores dentro de uma empresa vão ter os salários publicados. Acaba com a questão de que eu acho que meu colega ganha mais do que eu, né? Então, tira o incentivo a haver discriminação, né? Então, transparência, muito possivelmente, é um dos instrumentos que pode reduzir as disparidades de remuneração. Agora, realmente, existe até mesmo nos Estados Unidos um estudo que mostra que realmente as mulheres hoje são maioria nas universidades, tem mais anos de estudos do que os homens, e que em algum momento a proporção de mulheres com um bacharelado vai ser muito maior do que dos homens. Ou seja, por osmose, o mercado de trabalho vai se ajustar, né? No Brasil também, nós temos uma questão demográfica, né? Até mesmo quando falam, olha, o Brasil é um país jovem, mas também não é tão jovem como imaginávamos quando estávamos na faculdade. Hoje já temos uma dependência entre aposentados e trabalhadores na ativa que não é tão confortável. E até mesmo uma realidade do Brasil, né, uma taxa de mortalidade masculina mais alta, principalmente dos homens em idade de trabalho, né? Ou seja, nós vamos... Isso não é muito nos cargos de topo, mas da classe média para baixo, nós vamos ver cada vez mais as famílias dependendo da força de trabalho feminina, né? Então, eu acho que ainda a sociedade, como um todo, né? A gente vê isso não só no mercado de trabalho, na política, no setor jurídico. É uma geração que ainda resiste com uma desproporcionalidade de participação, e eu acho que só pela educação mesmo é que as mulheres vão conseguir chegar a um equilíbrio
né? Por osmose, literalmente. E acho que você tocou num ponto central aí dessas discussões na Finlândia, a transparência. Esse é um instrumento fundamental, que é quando você coloca na mesa, aí fica evidente, e aí é uma força para essa, né, Exatamente. equiparação. Eu queria Obrigada. aproveitar o assunto abordado aí pela Alessandra, só ler o comentário aqui que o Carlos fez, que tem tudo a ver, né? Nos bancos, segundo dados do CAGED, o salário mínimo das mulheres é 21% menor do que o dos homens, tanto na admissão quanto no desligamento. Poucas mulheres estão nos nos postos de alto comando, mesmo sendo elas, na maioria das vezes, muito mais qualificadas do que os homens. Obrigada, Carlos. E aí eu vou seguir aqui as mãozinhas levantadas, tá? Giovana, aluna de Ciências Econômicas da Unifesp, por favor, seja bem-vinda, Gi. Boa noite a todos, boa noite, Sandra. Eu consegui pegar o finalzinho da sua fala. Gostaria de agradecer, né, por você estar aqui dividindo a sua experiência com a gente no Corecon e com todo mundo, né, e principalmente para mim, né, porque eu estou ainda na graduação, então eu estou trilhando, né, vendo quais caminhos eu gostaria de seguir nesse meio. E uma coisa que eu achei interessante que você falou foi a questão, né, vou colocar assim, na transmissão da inflação em relação às pessoas. E eu queria saber, vou fazer 2 a 3 perguntas. Primeiro, você acredita que há uma diferença entre a percepção de inflação, aí onde você está na Europa, vou falar na União Europeia, em relação à percepção de inflação que o brasileiro tem? Segundo, você acha que existe uma diferença entre a atuação e a formação dos economistas aí no meio que você está, para nós que somos aqui do Brasil? E terceira coisa, eu queria saber o que você dá de dicas para quem, como eu, quer ter uma experiência como economista fora do país, o que a gente precisa ter, o que o mercado aí demanda, né? Porque eu estou me formando ainda, então eu preciso, né, ver quais são as possibilidades. Eu sempre quis muito conhecer, por exemplo, a Alemanha, os países nórdicos, assim, e ter uma noção de como um estado de bem-estar social é transmitido na economia de verdade, né? Então eu acho que essas 3 coisas definem um pouquinho da fala que eu vi de você e de antemão eu já vou agradecer. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Giovana. Fico super feliz de ter alunos de economia. Vocês aqui vão nos levar para frente. Em relação à percepção de inflação, o consumidor tem uma percepção muito básica, né? É tentar levar o salário até o próximo pagamento, né? O que todo mundo está sentindo é que o mês é muito mais longo do que o salário, né? Mas isso é uma realidade que é mais chocante para o europeu, para o americano, do que o brasileiro. Porque o brasileiro sempre viveu com o dinheiro contado, né? Né, no caso brasileiro, existem alguns instrumentos que já começam a existir até mesmo na Europa. Ou seja, eu não consigo comprar esse par de sapatos à vista, mas eu posso parcelar em 12 vezes. É o que cabe no bolso. Aqui já começa a ter também parcelamento, né? Porque as pessoas não conseguem mais comprar à vista. Então, a percepção de inflação, o brasileiro consegue se desenrascar melhor. O europeu o europeu, o americano, está começando a ter uma certa dificuldade em navegar nesse cenário de inflação. Por isso, nós estamos tendo greves em toda parte, né? Todo mundo sentiu no bolso a perda de poder de compra. No Brasil, isso sempre foi corriqueiro, né? É uma novidade, né? O profissional de economia, eu acho que sim, a diferença que eu senti trabalhando no Brasil e trabalhando fora, num banco, a gente acaba sempre não só num banco, mas numa empresa, a gente acaba por ser orientado pelos objetivos da empresa, né? Se eu trabalho num banco no Brasil, cuja atividade é no Brasil, essencialmente no Brasil,
o foco do economista acaba sendo estudar a economia brasileira, né? Estudar a economia global é uma parte, mas eu tenho que estar muito mais focada no que se passa no Brasil, né? Se eu estiver trabalhando num instituto de pesquisas, né, vai depender do projeto onde eu estiver alocada. O que não te impede, como economista, de ter curiosidade e estudar tudo aquilo que te causa questionamento, né? Agora, quando você sai do Brasil, né, você passa a ver o Brasil de fora para dentro, né? Você começa a ver outras realidades, né? Outros tipos de mercados, né? Então, às vezes, acaba sendo até esmagador a quantidade de informação que você recebe, né? Num primeiro momento, você fica meio perdida, né? Mas a boa parte da ciência econômica, principalmente a macroeconomia, né, faz com que você foque, né? O que são os fatores principais que movem a economia, né? E aí se começa a fazer a interligação com a realidade do país ou da região, né? Ou do instrumento financeiro, né? As variáveis são sempre as mesmas, né? É inflação, juros, né? Oferta, demanda, né? Exportação, importação, né? Então, é saber focar dentro daquilo que você apanhou de base no curso de economia e tentar aplicar no teu trabalho do dia a dia. Não sei se respondi as suas questões. Respondeu sim, Sandra. Adorei, porque eu sou daquelas que realmente ama macroeconomia. Eu escolhi economia por Sim. causa disso, principalmente câmbio. Eu sou apaixonada pela economia monetária, então acho que seria um bom campo assim para estudar, principalmente na Europa, porque a gente vê que, nossa, quando foi criado, né, o espaço Schengen, quando foi criado a União Europeia mesmo, a gente vê toda a história, a construção, a gente vê que o pensamento é diferente, você vê que a quantidade de informações é muito grande, né? Então, acho que isso só alimentou aquilo que eu já tinha e espero que dê tudo certo e eu vou continuar assim estudando. Muito obrigada. E tentar explorar o mundo. Acho que a melhor experiência para qualquer estudante é, sempre que puder, sair um pouco do teu círculo de segurança, saia pelo mundo, veja outras culturas, veja outras realidades, porque o economista tem uma capacidade de identificar essas diferenças rapidamente. Presidente, por favor. O telefone, o seu microfone está desligado. Isso. Sandra, parabéns pela sua exposição. Você teria até outros assuntos, mas a gente acabou entrando em assuntos que estão assim paralelos à economia, o que é muito importante, né? Coisas que não são tão financeiras e mais econômicas efetivamente. Eu não sei se a Fernanda lhe contou como é que você chegou a ser a palestrante do dia de hoje. Não sei se ela chegou ou Ela não. disse, foi de uma matéria do Correio Brasiliense. Gostaria, se você pudesse brevemente colocar, porque a sua matéria, que eu li em julho do ano passado, e como eu sou uma pessoa super preocupada com emprego, e especialmente com as gerações mais jovens, as oportunidades de emprego, há 40 anos eu recupero empresas exatamente para poder manter empregos e manter empregos para a juventude e expectativas, fazendo com que, se possível, não se tenha a ideia da Giovana de ir trabalhar fora, sabe? É melhor ficar aqui mesmo, né? Eu vou convencer a Giovana a não ir. Mas é outra história. Quando a sua matéria era assim, a classe média está fugindo do Brasil pela falta de perspectivas e de desenvolvimento econômico. Então eu te pergunto, adaptando-se para o dia de hoje da mulher, se você percebe que isso está ocorrendo, e se isso ocorre majoritariamente entre as mulheres, até porque a gente já conversou aqui, as mulheres, normalmente, pelo menos no curso de economia, normalmente são as melhores alunas da turma.
você vai em colação de grau, formatura, prêmio de melhor aluna, a maioria são as mulheres, que são as melhores alunas de economia. Acredito que em outros cursos seja a mesma coisa. Então, pensando, isso ocorre com as mulheres? Você sente isso a partir dessa questão da fuga de talentos do Brasil? E se você percebe, embora nós estejamos no começo ainda de uma mudança política, de uma mudança de enfoque do Brasil, se você percebe se há alguma tendência diferente ou se a Europa enxerga de uma outra forma esse aspecto do Brasil está praticamente doando, se eu não estou dizendo exportando, mas doando seus talentos para outros lugares que formou aqui ou formou com a colaboração de escolas internacionais, mas que não podem trabalhar com a mesma força pelo Brasil, embora eu não estou dizendo com isso que quem trabalha fora não trabalha pelo Brasil. Você, por exemplo, trabalha pelo Brasil. Outras pessoas podem estar fora e trabalhando pelo Brasil, mas não estão no Brasil. E para terminar essa longa pergunta minha, isso também não ocorre com Portugal em relação ao restante da Europa, ou seja, a fuga de pessoas, de profissionais de talento de Portugal para outros, porque como eu sou filho de mãe portuguesa e filho de pai português, eu tenho uma extrema ligação com Portugal, então, mais ou menos, eu tenho algumas informações, mas você está melhor, que você está aí em Lisboa. Não sei se deu para entender todas as questões que eu coloquei, Sandra. Acho que sim. Sim, sim, Pedro, você foi direto ao ponto mesmo. Eu acho que até mesmo dentro da teoria econômica, né? Nas cadeiras de microeconomia clássica, de economia do trabalho, a gente foi formado com o conceito de que o trabalho era um fator fixo, né? Não era uma commodity que se transportava de um lado para o outro, né? A abertura da economia global e até mesmo a profissionalização, o aumento do nível de educação, abriu espaço para outros mercados, né? Existe uma questão que leva muito as pessoas a definirem se ficam no lugar ou não, que é a previsibilidade da vida, né? Pela própria instabilidade econômica e social no Brasil, né? E principalmente em economia do capital humano, né? A tendência da mulher é buscar inconscientemente, mas é uma decisão econômica de ter uma situação em que ela e os seus filhos tenham a maior chance de sobrevivência e progressão na vida, né? Então, nesse sentido, o Brasil não tem fornecido essa perspectiva de que o país é estável, o país é seguro, o país proporciona tanto a ela como a sua família uma capacidade de ganhar mais educação e progredir na vida. E quando há a possibilidade de ir para outros mercados que oferecem essa perspectiva, quando é possível, elas acabam por optar. Portugal é naturalmente um caminho, porque existe a possibilidade de imigração por ascendência portuguesa, a língua, né? E o fato de que não só podem vir para Portugal, mas a partir de Portugal podem ir para outros países da Europa. E o próprio português também. Os salários médios de Portugal são pelo menos 20% a 30% mais baixos que Espanha, pelo menos 40% mais baixo que na França e na Alemanha. Ou seja, os jovens portugueses também têm emigrado para outros países, são muito bem formados, porque todo o sistema educacional é alinhado com o resto da Europa. As universidades portuguesas estão entre as melhores da Europa atualmente. Então, é muito fácil um jovem português bem formado se inserir no mercado de trabalho europeu, americano, ou seja, essa mobilidade de mão de obra. E os países mesmos
tem se empenhado em abrir o mercado de trabalho para simplesmente importar capital humano qualificado. É muito mais barato abrir o mercado de trabalho a esses profissionais do que investir localmente, né, em mais profissionais qualificados, né, principalmente qualificados. Países como Canadá, Austrália já vem fazendo esse tipo de recrutamento já há várias décadas. São casos de sucesso de países que abrem para uma imigração qualificada e que tem uma economia que cresce de uma forma mais saudável, né? O Brasil também tem essa possibilidade se criar incentivos, né, para reter o talento e até mesmo abrir para talentos de fora. Né? Uma reportagem que eu vi alguns meses atrás, que agora existe uma moda do visto de residência nômade, né? Que é uma facilidade de visto de residência que vários países, inclusive o Brasil, adotou para profissionais do mercado tecnológico terem redução do imposto de renda vivendo no país. Ou seja, muitos nômades digitais que querem viver num país tropical, com custo de vida mais baixo, né? Principalmente hoje o americano se defronta com um custo de vida elevadíssimo, né? Os profissionais da Silicon Valley que viram que podem trabalhar de forma remota estão em busca de paraísos para viverem e trabalharem de forma remota. O Brasil tem a oportunidade de abrir também um pouco para esse tipo de profissional e o desafio de reter esse profissional no Brasil para conseguir desenvolver setores que, por exemplo, não são da natureza da economia brasileira, mas, de um modo geral, o que é necessário para o Brasil reduzir a tendência de emigração dos profissionais bem formados, de ter um país mais equilibrado do ponto de vista econômico, reduzir os índices de violência, ou seja, é tudo uma questão de conseguir criar um ciclo de crescimento econômico para reduzir a pobreza, reduzir a violência e criar um ambiente receptivo para as pessoas. Aí é uma discussão que é muito mais complexa, né? A sociedade como um todo tem que se empenhar para que isso seja possível e que seja não seja um sobressalto, seja um projeto de longo prazo do país. Sem dúvida. Sem dúvida. É só uma informação e um comentário. Quando eu tinha 12 anos, eu escutava: Brasil, o país do futuro. Eu tenho 62, estou esperando o futuro ainda, né? Mas, de qualquer forma. Outra coisa é só uma informação para não deixar perdida: o Conselho Federal de Economia e a Ordem dos Economistas de Portugal firmaram um convênio, está ultimando as providências para que os economistas registrados no Brasil possam trabalhar em Portugal e que os economistas registrados em Portugal possam trabalhar no Brasil, com todas as prerrogativas profissionais. É só uma informação para não deixar perdida. Uma fantástica evolução. Eu vou fazer a pergunta da Maiara, que está com a gente, tá bom? Há o risco de o nível de emprego nos Estados Unidos e na Europa diminuir como estratégia de conter a inflação? Existe o risco do desemprego subir. Em economia, a gente fala muito de emprego potencial. Qual que seria a taxa de emprego de equilíbrio? Então, para a economia crescer dentro do potencial, o nível de emprego, a lei de Ocon dizia antigamente que nos Estados Unidos a taxa de desemprego de equilíbrio
seria de 4%, né? Atualmente nós temos 3,5% de desemprego nos Estados Unidos, 0,5% abaixo do que seria de equilíbrio. Ou seja, a teoria econômica diz já há muito tempo que se a taxa de desemprego está muito baixa, né, a inflação vai subir. E subiu, né? Infelizmente, não é possível de se continuar crescendo no longo prazo, sem inflação, né, se não houver um ajuste no mercado de trabalho. A não ser que haja um progresso do ponto de vista de produtividade, né, ou seja, o potencial de crescimento e a taxa de emprego potencial fique mais abaixo sem inflação. Se você tem ganhos de produtividade, né, não tem tanta pressão de inflação, né? Só que não é o caso. Infelizmente, nós temos falta de mão de obra, cada vez mais indexação da economia, estruturalmente a economia é incapaz de produzir nesse momento para o nível de consumo existente, né? Houve uma alavancagem muito grande no crédito, ou seja, todos esses excessos têm de ser corrigidos, porque podemos entrar numa espiral de inflação e de descontrole e de volatilidade, pode nos levar a um crash. Então, o desafio do Federal Reserve, o Banco Central Americano agora, é tentar pousar a economia de forma suave. Isso implica realmente que a taxa de desemprego migre mais para os 4% do que os 3,5% atuais. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Tem vários elogios aqui de pessoas que entraram e já saíram, parabenizando a Sandra. Danila deixou aqui os parabéns, adorei te ver e te ouvir. O Vinícius, nosso delegado, o delegado do Corecon aqui na região do ABC também, parabéns mulheres, parabéns palestrante. Agradeço, mas tenho que sair, boa aula. Acho que agradeço... ele dá aula, ele é professor. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, fazer mais alguma pergunta? A gente pode ficar aqui, são 7h20, a gente já passou um pouquinho. Sandra, que horas são aí agora? Aqui são 10h20, são 3 horas de diferença. Mas tranquilo. Tem sido muito rico a conversa. Sandra, eu só queria, né, deixar no ar assim que você poderia participar de mais eventos no Corecon, viu? Porque nós teríamos muitos temas mesmo para discutir, fazer vários parâmetros e comparações. Eu não gosto de falar comparações, parece meio vulgar no sentido da palavra de comum, tá? Mas eu acho que a gente podia fazer várias comparações em relação, como o senhor presidente Pedro Afonso disse, em relação ao desemprego, perspectiva de desemprego aqui no Brasil, comparando com a Europa, sua experiência também, seus desafios como mulher no mercado de trabalho, tanto aqui quanto na Europa. Então, eu acho que a gente tem muito assunto, né, para poder discutir, e eu acho que você deveria vir mais vezes. Eu vou precisar sair, tá bom? Porque eu tenho aula e foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada e parabéns. Obrigada, como sempre. Só porque eu ia dizer que a Giovana vai ser presidente do Corecon Acadêmico, porque do jeito que ela nós estamos criando o Corecon Acadêmico dos alunos, Sandra. Então, os alunos de economia formar um grupo para nos ajudar a entender as necessidades deles durante a formação e também para a entrada no mercado de trabalho, que é a parte mais difícil. E a Giovana é super, né? Então, pode ser que ela vire presidente do Corecon Acadêmico. Sei lá, vamos conversar ainda. Olha, uma sugestão, a Universidade Católica, aqui em Lisboa, por exemplo, ela tem uma iniciativa que é chamar economistas para fazerem sessões com os estudantes. Ou seja, os próprios estudantes têm a possibilidade de interagir com profissionais
mercado financeiro, de empresas, de consultoria, de institutos de pesquisa. É uma forma também deles explorarem aquilo que é possível de se desenvolver de carreira e até identificarem, até as universidades identificarem lacunas que não estão sendo preenchidas. Ótimo. Muito bom. Bom, então acho que a gente Então, pode acho que é... finalizar. Sandra, muito obrigada mais uma vez, viu, por tudo. Como a Giovana disse aí, o convite está de pé para a gente fazer muita coisa boa juntos, tá? Obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra aqui para a Fernanda, coordenadora da nossa comissão, por favor. Sandra, parabéns, viu? Nossa, foi muito rico. Pelo que eu conversei com você ontem, eu já senti que hoje ia ser maravilhoso. E com certeza você precisa voltar aqui para conversar com a gente mais, para comentar mais detalhes de tanta riqueza que foi dita hoje, né? E te agradecer muito por esse tempo que você nos deu e que só veio a agregar mais ainda para todos, com certeza. Muito obrigada, desejo muito sucesso a você. Olha, muito obrigada a vocês. É com uma grande honra que aceitei o convite e fico à disposição para novas oportunidades. E fico muito feliz de ver os meus colegas, todas as mulheres que se juntaram hoje, e que não precise ser só o mês de março. Possamos sempre né? trocar ideias e mostrar tudo aquilo que conseguimos fazer. Muito Parabéns. bem. O Paulo também, parabenizando. Paulo, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Ale, quer dar uma palavrinha? Então, só agradecer, reforçar o agradecimento à Sandra, foi uma discussão muito boa, muito rica, e é isso mesmo, Sandra, não precisa ser só em março, acho que tem muitos meses para a gente trabalhar, discutir, evoluir, e como a gente colocou aqui, tem um espaço imenso para a gente conquistar ainda, né? Então, obrigada, Sandra, mais uma vez. Muito obrigada a vocês também. Mas então tá bom. Sandra, obrigada, viu? Boa noite para todos vocês. Obrigada. Até a próxima quarta com mais uma live. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Prazer, viu? Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.